Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para uma videoaula sobre derivadas superiores. Ou seja, aquela função que você tem que derivar uma vez, depois derivar a segunda vez e até às vezes derivar a terceira vez, derivar a quarta vez. Então é a derivada de uma derivada, beleza? Nessa aula eu vou resolver esse exercício aqui, ó. Se f de x é igual a x cosseno x, encontre a derivada segunda da função f de x. Ou seja, eu tenho que encontrar f duas linhas de x. Perfeito? Vamos lá, então, resolver esse primeiro exercício. Ó. A minha função eu vou colocar aqui. Ó. F de x é igual a x vezes cosseno x. E para derivar essa função, eu não posso esquecer de usar a regra do produto, a derivada de um produto. Se você tem uma função f vezes uma função g e você quer derivar o produto entre as duas funções, você vai ter que usar aquela regrinha. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira e deriva a segunda. Lembrou dessa regrinha? Às vezes, dependendo do livro, é invertido. Conserva a primeira, deriva a segunda, mais deriva a primeira, conserva a segunda. Mas, mesmo sendo invertido, não tem problema, porque ali é uma soma. Seguindo aquela regra ali, então, ó. Então, eu quero fazer a derivada primeira, f' de x é igual. Deriva a primeira, derivada de x, 1, conserva a segunda, cosseno x. Mais, agora, conserva a primeira, que é o x, vezes deriva a segunda, a derivada de cosseno x, menos seno x. Pessoal, tem que lembrar dessas coisas. Vou colocar aqui, ó, a derivada em relação a x da função cosseno x é igual a menos seno x. Tem que lembrar dessas regrinhas de derivada, hein? Continuando aqui, vou melhorar isso aí. Então, a derivada primeira da função f de x é igual a 1 vezes cosseno x, mais vezes menos, menos x vezes seno x, x seno x. Perfeito, ó. Essa aqui é a minha derivada primeira da função x cosseno x. Agora eu vou fazer a derivada segunda, então eu vou continuando, ó. F duas linhas de x igual. Qual é a derivada de cosseno x? Menos seno x. Menos da fórmula. Veja, gente, que aqui ó, eu tenho a regra do produto. Eu tenho x que multiplica a função seno x. Como eu coloquei esse menos da fórmula, eu vou ter que abrir um parênteses para derivar a regra do produto usando esse critério aqui. Ó. Perfeito? Então, vamos lá. Derivada de x. 1, deriva a primeira, conserva a segunda. Conservei a segunda. Mais da fórmula. Conserva a primeira, vezes. Deriva a segunda. Colocando aqui. Derivada em relação a x da função seno x. Isso vai dar cosseno x. Vamos ver se a maquininha filmou. Filmou, beleza? Então, conserva a primeira. Deriva a primeira, conserva aqui. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Derivada de seno x, cosseno x. Pronto. Turminha, eu já fiz as derivadas. Agora o que eu preciso fazer é organizar elas, tá? Então eu vou organizar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar f duas linhas de x igual. Aqui é menos seno x, tá certo? Aqui, ó, eu vou fazer a distributiva do sinal. 1 vezes seno x. Seno x. Jogando o sinal de menos aqui, então vai dar menos seno x. Menos vezes mais. Menos x cosseno x. X cosseno x. Perfeito? Continuando agora, f duas linhas de x é igual a menos seno x com menos seno x dá menos 2 seno x. Menos x cosseno x. X cosseno x. E pronto, ó, como não tem como colocar em evidência e não preciso mais fazer manipulações, esse resultado está bom. Então, eu posso afirmar que, se eu tenho a função f de x igual a x cosseno x, a derivada primeira é
cosseno x menos x seno x. E a derivada segunda é menos 2 seno x menos cosseno x. E eu vou deixar isso aqui bem destacado aqui para vocês. Tudo bem, turminha? Terminei esse primeiro exemplo, vou apagar o quadro e vou fazer mais um exemplo. Volto daqui a pouquinho, aguenta aí. Deixa eu apagar o quadro aqui.